Especialistas estão alertando que o desmatamento da Amazônia está chegando num nível tal que, a prosseguir, dificilmente vai dar margem a retorno. Hoje é dia de proteção da floresta e nós vamos avançar sobre esse tema, refletindo sobre ele, pedindo a você que preste muita atenção. Está aqui conosco a professora e doutora em Biologia da Conservação, Maria Cecília Toledo, ela é da Universidade de Taubaté. Professora, muito obrigado pela sua vinda. Eu que agradeço o convite. E é uma coisa muito grave que nos leva a convocá-la e convidá-la para estar aqui. Será que é realmente verdade que nós estamos avançando num nível tal de degradação da Amazônia que dificilmente possa ter volta? Sim, isso é uma realidade, mas não pela floresta em si, porque a floresta ela tem a capacidade de retorno, mas por duas grandes questões importantes, que é o comportamento do homem, que é cada vez mais avançar, né, na fronteira agrícola, retirando a floresta e substituindo o uso do solo, e isso leva a uma série de outras mudanças, mudança no clima, mudança no solo. E somado a isso, o homem também tem realizado mudanças climáticas, né? Mudanças no clima. E esse conjunto leva realmente a um cenário bem pessimista para a floresta amazônica. Que herança nós vamos deixar, então, para os nossos filhos, netos? Acho que virtual só, né? Porque talvez no futuro a criança ela vai perguntar o que era a Amazônia, né? E ela vai ver isso no YouTube e nos canais que tem disponível, porque na realidade estamos deixando muito pouco de resquícios dessa floresta para dizer exatamente o que foi e o que será, né, a Amazônia. Já vimos isso em relação aos nossos filhos, né? Com relação a galos, galinhas, patos e Leite, gansos. né? Leite, O leite da caixinha, né? verdade. Do leite do supermercado, que muitas crianças não conseguem associar o leite que está no supermercado com a vaca, né? Que produz esse leite. Será que essa questão da Amazônia já vai ser sentida pelos nossos netos ou Eu gerações acho que ainda já futuras? é sentida nessa nova geração. Eu acho que ela já porque é uma coisa distante, é um problema que se fala, mas que a criança hoje que está no sul, no sudeste, não consegue materializar, né? Ela não consegue, ela vê isso na televisão, mas ela não conhece a Amazônia, ela não conhece a grandiosidade daquela floresta, ela não conhece exatamente o papel que ela desempenha, né, na vida dele. Ele não tem isso hoje no Brasil, uma educação forte nesse sentido, um projeto de educação ambiental, no sentido de trazer essa realidade para o dia a dia da criança. As florestas, né, são fontes de solo de turfa, né, porque, afinal de contas, são árvores que vão se degradando, se decompondo, e o solo de turfa também é sujeito à autocombustão. Mas o que se dá na Amazônia em termos de autocombustão tem uma proporção que deva ser mais cuidado, ou a degradação se dá mais pela transformação em pasto e A degradação se dá pelo muito corte mais criminoso, né, para a venda criminoso, de madeira? sem dúvida. A degradação, ela tem, na Amazônia, ela tem duas grandes frentes, né? Uma é a fronteira agrícola, sem dúvida alguma, ela avança cada vez mais. Governos passados tiveram algumas iniciativas em propor parques e áreas de conservação para que essa fronteira fosse contida, mas com as políticas foram mudando. Então, nós temos hoje também um cenário muito difícil de enfrentar no Brasil, com todas essas questões que estamos vivendo hoje, né? Não só do legislativo, como do judiciário, enfim. E essas mudanças estão fazendo com que as pessoas elas busquem avançar de forma realmente ilegal e vendo que ela não vai ter exatamente a punição que a lei exige. Então, isso acaba se tornando um problema muito grande, principalmente na questão de retirada de madeira também, né, que é segundo grande motivo de degradação da Amazônia, em que os órgãos competentes não têm uma infraestrutura que
que garanta realmente refrear essa ação dentro da Amazônia. A senhora falou também em modificações no clima, né? E a gente verifica, por exemplo, que a área também está sendo muito utilizada para efeito de barragens, represas. Isso talvez aumente, né, a questão da evaporação. Já temos aí muitas cheias seguidas, né, em rios que vêm lá das fronteiras brasileiras, o Acre, por exemplo, né? Essa questão dessas represas também são intervenções significativas? Olha, elas são intervenções significativas, sim, para aquela região na qual ela está inserida, certo? O efeito dela, de um modo mais continental, vamos dizer, para o continente, de um modo geral, ela não é tão perceptível, ela é mais amena. Mas para aquela região, sim, o efeito é direto. Isso não se discute. A senhora vislumbra algum projeto do governo para tentar dar um basta nessa situação, uma reversão ainda tempestiva para salvar a floresta? Mas vou lhe pedir para a gente avançar no tema na volta da entrevista. Estamos conversando com a professora Maria Cecília Toledo, doutora em Biologia da Conservação pela Universidade de Taubaté, Unital. Ela volta conosco já já, não saia daí.